Eu iria pregar um texto em Tito, no capítulo 2, mas neste exato momento meu coração foi em outra direção completamente diferente. E eu queria apenas que vocês olhassem aqui para mim e prestassem toda atenção. Vocês lembram que João, no capítulo 3, nos diz que um dos principais dos fariseus, que era um homem fino, elegante, discreto, diplomático, educado, extremamente civilizado, que não fazia o gênero pitbull, fanático, radical da maioria dos fariseus, mas ele era, em meio àquela seita de gente extremamente restritiva, opressiva e cheia de julgamento, ele era um oásis, ele era uma ilha de diplomacia, um Itamaraty de relacionalidades. O nome dele era Nicodemos. No curso dos evangelhos, especialmente em João, que é quem o menciona sistematicamente, quando ele é mencionado, todas as abordagens dele são politicamente corretas. Ele é um indivíduo que diz: olha, não se pode julgar um homem sem primeiro ouvi-lo. A nossa lei não trata as coisas assim. Tem que estabelecer o Estado de Direito. Não se pode punir Jesus só porque não se gosta dele. Vocês já o ouviram? Ele é aquele que até o último momento usa os instrumentozinhos da formalidade e das etiquetas legais para ver se diminui o impacto da hostilidade do sinédrio judaico sobre Jesus. Ao final, depois de Jesus morto, crucificado, é também ele que se associa a José de Arimateia, um homem rico, também membro do sinédrio, do mesmo tipo de piedade, de civilidade, de postura politicamente correta. Os dois unem-se e o corpo de Jesus é transportado por eles e por quem os ajudou para a tumba particular de José de Arimateia. Em resumo, essa é a história do perfil de Nicodemos, um perfil ao qual ele foi fiel a vida inteira. É aquele tipo que nunca pega, mas também nunca larga de vez. Nunca chove, mas exatamente nunca molha. É aquele tipo que fica ali entre o que se pode chamar de meio barro, meio tijolo. É o rei da média bondosa e educada. É carregado dessa finesse que, no entanto, em algumas ocasiões se torna totalmente abominável, porque há horas na vida em que a gente tem que se definir. Tem que dizer: eu sou daqui, não sou de lá, eu sou assim e não sou ao contrário. Tem que dizer quem é, qual é a sua identidade e viver com os riscos. Viver com as implicações. Não dá para viver de evasão a vida inteira. Há horas em que a gente tem que botar o pé e dizer: eu só saio daqui morto, porque tem a ver com a sua consciência total. E não é porque você esteja se oferecendo para ser salvador do mundo, porque a partir daquele ponto não existe mais vida possível para você se você negociar aquela essência sem a qual você não é. E o Nicodemos parece ter essa flexibilidade, essa elasticidade para ir tornando as coisas extremamente esticáveis aos limites mais extremos. No entanto, apesar disso, ele é gente boa. Ele só é educado demais, fino demais, tinha coisa demais a perder, que acabou ficando frouxo demais. Como a maioria das pessoas que acham que tem muito, que sabem muito, que importam muito, que reputam muito, ou que
interpretam a si mesmas como figuras colunáveis no meio da coletividade, por mais generosos e tranquilos que sejam, chega uma hora que elas amam mais as suas próprias glórias junto aos homens do que, ainda que seja, a glória de Deus a ser mantida por uma decisão radical. E Nicodemos era assim. E João, no capítulo 3, nos diz que ele um dia visitou Jesus à noite. Também uma coisa extremamente compatível com esse tipo de perfil. Ao meio-dia não, todo mundo vê. Tem que ser à noite, na surdina, na sombra. Para que me queimar à toa? Para que levantar 1000 perguntas e pretextos? Deixa eu ir lá entrevistá-lo, conseguir uma exclusiva com ele. 10 da noite, já está todo mundo dormindo, eu vou lá com a minha lamparina fazer as perguntas que eu preciso. E ele chegou, cheio de lógicas interessantes. Ele era um homem inteligente, pensava com categorias de causa e efeito. E ele disse: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aparentemente tudo lógico, apesar de que nem tanto. Jesus haveria de dizer depois: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, nem todo que faz milagres, expulsa demônios e profetiza me conhece. Por isso, do ponto de vista espiritual, essa relação de causa e efeito entre Deus na causa e milagre no efeito, nem de longe é absoluta, disse Jesus. Às vezes a causa do milagre é maligna. O meio operante é maligno. A finalidade tem a aparência benigna para o sofredor, mas trata-se de um estratagema que engole a vida dele para sempre, presa àquela causa perversa que supostamente o curou ou o ajudou apenas para escravizá-lo. Esse é o espírito do Evangelho. Nem tudo o que reluz procede de Deus. Mas o Nicodemos usou esse princípio de causa e efeito. Nós sabemos que tu só podes ser vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ao que Jesus não lhe respondeu, porque Jesus poderia ter respondido: olha, Nicodemos, não é bem assim não. Tem um bocado de bruxo por aí, você não lembra de Moisés no Egito, como os magos de Faraó fizeram. Tinha um monte de historinha bíblica para Jesus contar. Ele não entrou no assunto. Ele apenas disse: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos nem recebeu a primeira resposta, uma confirmação: é verdade, Nicodemos, tu pensaste com categorias de causalidade. Para o efeito ser esse tão milagroso e magnífico, só Deus mesmo sendo meu Pai. Parabéns pela tua lógica, Nicodemos. Não. Apenas disse que essa logiquinha, que essa perspectiva de pensar que Deus é pensável, habita apenas as categorias sofisticadas de uma pseudo-espiritualidade civilizada, mas que nunca provou um parto, nunca foi parido das entranhas de Deus, nunca foi arrancado com fórceps da graça por lá de fora. Nasceu de cesariana religiosa no máximo, mas não nasceu de novo. Aí Nicodemos ouve isto e diz, outra vez usando a logiquinha do processo civilizatório banalíssimo: Senhor, como pode suceder isto? Um homem nascer de novo sendo velho? Um bocado de gente ia ficar animada com isso aqui por questões de idiotice juvenil jamais curada. É aquele cara que é avô e pede ao neto para chamá-lo de titio.
É aquela mulher que teve filhos jovens e a filha já está sendo parecida com ela numa certa idade. Ela não me entrega não, só estou irmã nesses ambientes. Esse tipo de palhaço, se ouvisse essa história de nascer de novo, o cara ia se candidatar como uma espécie de botox essencial. Volta ao contrário daquela vida do Benjamin, não sei o que, daquele filme que o Brad Pitt fez, né? Que nasceu velho e morreu novinho. Tem um bocado de gente que entraria só pela plástica do processo espiritual. Que maravilha, deixa eu nascer tudo de novo, já essa ajuda e tal. Conservarão a minha mente para eu crescer tudo com essa malandragem já adquirida? O nosso querido Nicodemos: mas como pode ser isso? Um homem velho nascer de novo pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ao que Jesus não exatamente respondeu, embora tenha respondido um pouco mais, ao dizer: Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-nos nascer de novo. Porque se não nascer da água, do Espírito, se não nascer de um processo de arrependimento que se transforme naquela confissão que tem no batismo sério e não ritualístico e religioso, uma declaração explícita e externa de um bem e de uma realidade implícita, interna e verdadeira. Se não nascer da água, significando água, esse processo inteiro de arrependimento, conforme o batismo de João Batista, essa declaração que vem e diz: eu quero outra vida e perdão de pecados. Se não nascer da água, e se não for um processo interior, não gerado pelo superego da religião, pela lei, pelo moralismo, pelo medo, por um loteamento celestial, por um pânico de ser jogado no inferno, ou por reputações a serem mantidas. Ou seja, se o nascimento, e só acontece o novo nascimento se houver metanoia mental, mudança de pensamento, mudança de desejo, vontade de zerar a vida e recomeçá-la toda em Deus, o que significa ter no batismo a simbolização dessa vontade explicitada e nascer do Espírito como um milagre que começa e acontece como regeneração da nossa essência, que é um milagre de Deus que não vem de fora para dentro, que não é produzido por nenhum tipo de poder coercitivo, de qualquer impressão moral. Essas coisas nos mantêm amestrados do lado de fora, mas não nos fazem jamais nascer de novo, porque se não nascer do arrependimento e do Espírito e no Espírito, se não for uma conversão de essência, você pode ficar amestrado do lado de fora a vida inteira, como Nicodemos, que era um ser amestradíssimo. Mas para quem Jesus disse: esse teu amestramento apenas camufla o fato de que tu nunca nasceste de novo. Aí o Nicodemos vem e diz: mas como pode suceder isto? E Jesus responde com uma pergunta: como sendo tu mestre em Israel, ignoras estas coisas? De fato, quanto mais dentro do espírito da religião, quanto mais civilizado pela religião, moralizado pela religião, maquiado pela ética da religião, quanto mais o indivíduo
se deixar conduzir apenas pelo processo civilizatório, de ser este é o caminho da vida, quanto mais a jornada dele for definida apenas por etiquetas de reputação, de relacionalidade social, mais amestrado ele ficará, e no processo de amestramento, mais distante ele se tornará das essências que Deus chama de aquelas com o poder de alterarem a existência humana para a eternidade. Por isso Jesus disse: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Porque a coisa mais fácil que existe é a gente confundindo as exterioridades de comportamento com o novo nascimento. A gente dizer: porque eu não espanco, eu sou nascido de novo. Porque eu não adultero, eu sou nascido de novo. Porque eu não entro nas confrarias da corrupção do ministério onde eu trabalho, eu sou nascido de novo. Porque eu não faço práticas escandalosas, eu sou nascido de novo. Porque todo mundo olha para mim e atribui a mim a melhor reputação, eu sou um exemplo no bairro, na família, na vizinhança. Eu sou nascido de novo, porque eu não gosto de injustiça, eu não tolero quando eu vejo alguém sendo julgado injustamente, eu quero que pelo menos ele seja levado e tenha todos os seus direitos de defesa. Eu sou nascido de novo, porque a minha vida obedece critérios de moderação louvável, de medianidade que nunca carrega nenhuma extravagância. Eu sou nascido de novo. Porque eu frequento um grupo e nele eu ganhei uma respeitabilidade e importância, sou reconhecido por todos entre os fariseus, tem um monte de fanático lá, mas dentre eles eu não sou fanático. Não perdi a minha mente, eu continuo pensando na vida com bom senso, por isso eu sou nascido de novo. E no que diz respeito a Jesus e ao Evangelho, eu sempre o defendo. Aonde eu vou, querem falar mal, eu defendo. Se tem gente querendo falar mal da igreja, eu defendo. Eu até exerci a minha influência para votar uma praça da Bíblia para Jesus em algum lugar que seria equivalente à tumba de José de Arimateia. Ajudei a fazer, né? Eu sou nascido de novo. Jesus não me ofende. Eu sou nascido de novo. Eu concordo com o que Jesus diz. Que sabedoria maravilhosa. Eu sou nascido de novo. Na realidade, do ponto de vista de civilidade, olha aqui para mim, provavelmente neste auditório não tenha ninguém para concorrer pau a pau com Nicodemos em termos de diplomacia, civilidade, moralidade, ética, etiqueta, razoabilidade, bom senso, capacidade de ouvir sossegadamente, calma. Talvez ele pudesse ser mestre nesse Israelzinho que está aqui mesmo, desses comportamentinhos, que nem a esses a maioria de nós chegou. Jesus, no entanto, diz para esse homem que podia ser chefe do Itamaraty do Brasil: meu irmão, se você não nascer de novo, e quem não nascer de novo não vai ver, nem vai entrar, nem vai divisar, nem vai provar, nem vai experimentar o reino de Deus. Não basta dizer que eu sou de Deus porque as coisas que eu faço são boas, só podem ser tão boas se forem de Deus. Não adianta você vir com esses logicismos todos. Se você não morrer para nascer de novo, se você não aceitar
uma metamorfose, uma metanoia de mente, que todo dia tenha coragem de jogar pensamentos herdados fora, lixos mentais fora. Se você não se sujeitar e não se submeter a uma regeneração dos seus pensamentos, valores e princípios, e se isso não acontecer, não por causa de imposições externas que não realizam nada, mas por causa de uma consciência que brota como um vulcão, explode dentro de você, como verdade de Deus e do Evangelho, como palavra viva de Deus, como presença do Espírito Santo convencendo você de que este é o caminho da vida. Se não for assim, você pode ser melhor que Nicodemos, mas você não verá, não entrará, não provará, não terá nada com o reino de Deus, a não ser informações a respeito dele. Aí você olha aqui para mim, e de um lado diz: bom, eu já ouvi isso antes. Não estou nem um pouco preocupado se você já ouviu isso antes, porque se já ouviu isso antes, para mim significa que é como se você não tivesse ouvido, porque nada mudou na sua vida, então está na hora de ouvir de novo. Mas você olha para mim e diz: escuta, a radicalidade desse negócio é assim mesmo? Quem está dizendo que a radicalidade é essa é Jesus. Isso não tem nada a ver com ser católico, evangélico, cristão, espírita, caridoso, piedoso, nada disso. Isso aí habita ainda o reino do engano. Se o mestre em Israel podia habitar esse nível de engano, e Jesus disse isso a ele, imagina essa cambada de cristão que não quer nada com coisa alguma. Pelo menos o Nicodemos dava aula de etiqueta exterior para nosso avacalhamento coletivo. Mas até para ele, sobretudo para ele, Jesus disse: se você não nascer de novo, não adianta, irmão. Você vai ter acesso ao templo, ao átrio do templo, ficar amigo dos sacerdotes, fazer parte dessa religião, sentar no sinédrio, ser respeitado pelo povo. Agora não vai entrar, não vai ver, não vai conhecer, não vai provar o reino de Deus. Aí você diz: mas por quê? O que Nicodemos fez de mal, coitado? Deixa o cara entrar. Acontece é que o Evangelho trabalha numa dimensão absolutamente diferente do nosso engano. Aquilo que é elevado diante dos homens, Jesus disse que é abominação diante de Deus frequentemente. A palavra de Deus diz que Deus não vê como vê o homem vê as aparências, o Senhor, porém, vê o coração. O profeta Isaías declara a palavra de Deus dizendo: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. De modo que frequentemente aquilo que eu declaro que esteja vivo, Deus diz que está morto. Não podia haver ninguém mais vivo do que o jovem que se aproximou de Jesus e disse: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores, mas deixa primeiro que eu sepulte ao meu pai. E Jesus disse a ele: deixa os mortos o sepultarem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem, segue-me e prega o reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele dá aquele grito que diz: desperta, ou levanta, ou ergue-te, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Porque do contrário, o que se precisa saber é que o cenário espiritual que configura perfeitamente o nosso estado, ainda que a gente tenha religião, moral, etiqueta, civilidade, todo
todos os adornos das nossas presunções de superioridade humana, moral, de qualquer natureza, ainda que tenhamos isso tudo, o cenário que caracteriza espiritualmente a nossa vida, no entanto, é aquele de Lázaro, lá em João 11, que estava morto e sepultado há 4 dias e podre. E Jesus diz a mesma coisa que Paulo diz: Lázaro, vem para fora. Paulo usa e vê a mesma imagem de um sepulcro com gente sepultada e dá o grito de Jesus dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Aí você diz ainda, mas por que tão radical ainda o meu estado? Ora, Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, que está aqui, algo que a gente não deve esquecer jamais na vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, do espírito que agora atua, tem sua mídia e tem sua execução através de nós, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência do Evangelho, naqueles que se colocam no caminho que não quer a vereda da vida. Se não quiser a vereda da vida, estará seguindo o curso deste mundo, que é morte, é inveja, é maldade, é calúnia, é perversidade, é egoísmo, é fanfarrice, é orgulho, é obstinação, é arrogância, é soberba. Por mais disfarçados que sejam, empavonados que sejam, o interior é esse, o curso do mundo é este, as lógicas do mundo são estas, as glórias do mundo são fabricadas por esse material, os troféus do mundo são dados aos campeões dessa maldade. Estávamos mortos em delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, andando sob o poder mediúnico da atuação do príncipe da potestade do ar, de demônios. E éramos, pela natureza de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso processo mental, das nossas vaidades incontroláveis e crônicas, das nossas malícias, das nossas capacidades de ter certezas sobre pessoas finais que nós temos. Por todas essas coisas, pelo inferno da nossa língua que amaldiçoa, que calunia, pelos desamores do nosso coração, pelos calabouços nos quais a gente aprisiona a gente, no nosso mundo de antipatias, pela nossa escolha frequente pelo que é morte e não é vida, nós nos tornamos, por essa natureza, filhos da ira. E Paulo disse, não se esqueçam, todos nós estávamos assim mortos em delitos e pecados. É por isso que Nicodemos é mestre em Israel, é rei da civilidade, mas Jesus diz a ele, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. O reino dos céus não é o Nobel da elegância nem da paz, segundo os homens. O reino dos céus não é um concurso de boas maneiras, não é um curso de bons modos. No reino dos céus só entra nele aquele em quem ele entrou. E aquele em quem ele entrou
estava antes de ser penetrado pelo Espírito de Deus, estava morto. Você está pensando que porque você joga tênis, esquia, sai de férias, tem energia de juventude para transar 4 vezes numa noite, que você está vivo por causa disso, meu irmão? Morto em delitos e pecados, sepultado em você. Você é a sua sepultura. Seus processos mentais são o seu coveiro. A morte no seu espírito é a sentença do seu ser. A confusão descontrolada da sua alma é a expressão da sua agonia de um moribundo em estado de falência. Mas todos nós, se não fomos ainda penetrados pelo Evangelho de Jesus, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E porque estamos mortos, é que o fluxo é esse. Somos uns bonecos de carne andantes pelo mundo. Segundo o curso deste mundo, é para lá que vai, a multidão está indo, a gente vai, e a gente vai. A gente tem que correr, a gente não pode ficar para trás. Mudaram de roupa, deixa eu mudar a minha também. Agora a calça é outra, deixa eu botar agora também. Agora a cara é outra, deixa eu fazer também. Agora o critério é outro, deixa eu passar também. Agora só tá bom se for assim, deixa eu chegar para cá. Agora quem tá com a bola toda é esse aqui para cá que eu vou. E o cara tá achando que está indo para frente. Está seguindo o curso deste mundo, que vai sofrendo a gestão do príncipe da potestade do ar, que é uma expressão lindíssima para falar do diabo, né? O príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Ora, Nicodemos aparentemente não era filho de desobediência nenhuma, mas estava morto em delitos e pecados. Porque para ser filho da desobediência, você não precisa ser um transgressor moral, nem legal, nem um criminoso. Para ser filho da desobediência, basta você, educada, civilizada e mornamente dizer: o Evangelho é lindo, Jesus é legal, é maravilhoso, eu gosto tanto de ouvir as palavras dele, mas ficar igual um pato impermeável, impenetrável para o Evangelho. Aí eu não posso nem desejar a você um Feliz Natal, porque, meu irmão, você vai para o buraco, liso, perfumado, todo grifado, cheio de glórias humanas, enquanto está morto, porque você já está morto em delitos e pecados. Não é algo que a gente se torna. A gente já chega assim. São os nossos pecados, os nossos delitos. O pecado essencial que nos habita e o delito, que é a deliberação do mal, que frequentemente a gente pratica. Além disso, tem o fluxo inteiro da morte que a gente obedece. Tem a ingerência espiritual toda que a gente segue, que atua em nós numa sutileza que a gente não nota. E a gente vai se fazendo polido e educadamente filho da ira, porque vai dizendo: Jesus é maravilhoso, mas o Evangelho não toma lugar de vida em nós jamais. Hoje, eu queria apenas e tão somente, na simplicidade dessa hora, desse momento, se você visse e se perguntasse: se de fato, meu irmão querido, você já nasceu de novo. É tão fácil confundir as coisas.
É tão fácil começar a chegar aqui e dizer, poxa, é legal ir lá no caminho da graça, o cara é um cara ponderado, eu sei que eu sou. Diz coisa com coisa, eu sei que eu digo. Não falsifico o Evangelho, eu sei que é assim. Não pede nenhum absurdo de ninguém, e é verdade, e assim será diante de Deus e dos anjos e dos demônios. Essa é a minha consciência e eu a declaro porque é assim que ela é. Mas e daí? Fica esse bando de gente que diz, eu não sou mais da religião, eu agora estou lá no caminho da graça com o cara, tudo uma maravilha. Eu até defendo ele nas repartições públicas, quando tem uns caras que falam mal dele. Não é assim, você já foi lá ouvir o homem, vai. Mas meu mano, tu és mestre em Israel e não compreendeste isso ainda, que isso não muda nada. Se você não nascer de novo, se não houver uma obra dramática, que seja mais dramática do que você voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez, que a dramaticidade é tão profunda que implica em entregar a mente toda, dizer, Jesus, todos os meus pensamentos estão diante de ti, e eu sei que eu estou cheio de lixo na cabeça, eu fui educado no lixo, eu fui educado na inveja, na vaidade, na porfia, na disputa, na justiça própria, no direito, na legalidade. Eu estou cheio de todas essas porcarias dentro de mim. Além do que eu sou torto por dentro. Além de que a minha melhor intenção se perverte. Além de que a minha melhor mira ainda erra o alvo. Além de que até as minhas melhores virtudes, quando eu percebo, viraram as minhas vaidades. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou apenas um ser envernizado, mas que eu não nasci de novo. Eu quero regeneração dos meus pensamentos, regeneração dos meus sentimentos, quero regeneração dos meus modelos e maquetes de juízo. De fato. Agora digo eu, não a você, mas a mim mesmo, diante de Deus. De fato, Senhor. Eu quero hoje, dia 22 de novembro de 2009, abrir mão até daquilo que eu me orgulho como herança do meu pai, herança da minha mãe, herança de tudo, porque eles não são o reino de Deus, o reino de Deus está em ti. Eu quero que todos os meus pensamentos sejam revistos. Eu quero que os meus valores todos sejam abertos. Eu quero que o Evangelho me penetre e me ponha do avesso. Eu quero nascer de metanoias diárias, de arrependimentos cotidianos que mudem o meu pensamento, que reajustem a minha mente de modo que ela vá tomando a forma, a semelhança, os conteúdos da mente de Cristo. E eu não quero parecer que nasci de novo. Eu quero de fato ser nova criatura em ti todo dia, regenerado por uma viva e nova esperança. E para isso, meu irmão, primeiro você tem que admitir que sem isso você está morto. Segundo, você tem que admitir que o fluxo do caminho dos mortos-vivos é este. É segundo nós mesmos, nosso capricho, nossos pecados, nossos diletantismos hedônicos, segundo o curso deste mundo, que a gente já vê para onde ele está nos levando a todos.
segundo o príncipe da potestade do ar, que é sutil como o vento, penetrante como a morte nos nossos pensamentos. E a gente vai virando filho da ira, do sarcasmo, da indiferença, da frieza. A gente vai se tornando cínico. Enquanto ouve o Evangelho e fica impermeável e vai ficando pior no segundo estado do que até no primeiro. Porque no primeiro o Evangelho ainda nos soava como novo. Hoje a gente ouve como coisa de somenos ou quase nada. Então meu convite hoje a todo aquele que é mestre em Israel aqui, ou a todo aquele que é mestre em lugar nenhum, ou que seja mestre até na casa de swing ou nas termas, não interessa. Se você entendeu o que eu falei, você pode ser pastor, bispo ou apóstolo. Nicodemos tinha um status lá em Israel superior ao seu apostolinho. E precisava nascer de novo. Então não fique olhando para o lado. Nem fique dizendo, que pena que meu amigo não veio hoje aqui. Graças a Deus ele não veio. Eu queria falar com você não está entendendo? Porque aqui eu vejo um monte de gente envernizada com graça. Pouca gente regenerada pela graça. Acabou a brincadeira, meus amigos. Se você quer andar nesse caminho de Jesus, que é caminho da graça, você vai aprender que se você não nascer de novo, você pode ser pai, mãe, avô de Pedro, de Paulo, de Tiago, de Matusalém. Você não vai ver reino de Deus nenhum. Começa que você não está vendo aqui. Qual é o reino que você vê aqui? Você está vendo o reino de Deus aqui? O reino de Deus está dentro de nós. Você olha para dentro, o que você vê? Além da sua desordem, além dessa carência horrorosa que faz você borboletear na direção de todos os lados, um monstro de necessidades. Fica pensando que o reino de Deus é escatológico, só é aquele no qual você entrará quando morrer? A gente só entra nesse se ele tiver entrado na gente em vida, aqui, agora e já. E ele me habita. Se eu olho para dentro de mim e não tem reino de Deus, aonde terá reino de Deus fora de mim? Provavelmente, se você olhar para o coração procurando o reino de Deus, o que você vai encontrar seja o império das trevas, o império da tirania, do ódio, da malquerência, da antipatia, dos perdões nunca dados, dos ódios patenteados, enquanto você se batiza e batiza e batiza. Já me batizei com pouca água, com média água, com muita água, com água quente, com água do Jordão, com água da Universal, com água da homeopatia da Universal, com água de não sei o que, com água de todo lado, e continua essa porcaria. Mas é claro, não entrou reino nenhum. Reino de Deus, meu querido, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você quer saber se você entrou no reino de Deus? Pergunte se o reino de Deus entrou em você. O reino de Deus em mim é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aonde quer que haja justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o reino está em estado de gravidez no coração humano. Aonde não houver, você pode vir vestido de Nicodemos para as reuniões. O Espírito Santo vai continuar dizendo que apesar dessa carinha linda, meu irmão, apesar desses anos de história de igreja, você não nasceu de novo. E eu digo isso sem nenhum pudor. Digo isso no Espírito de Jesus Cristo.
com um coração sereno e pacificado, com a mesma certeza com a qual Jesus disse a mesma coisa a Nicodemos. Agora olhe para o coração. Esqueça Israel, que é a igreja para você, sua história, seus feitos, suas obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas boas obras para que ninguém se glorie. Mas quando entra em nós, nos revoluciona, de modo que se diz: pois somos e fomos feitos feitura dele, em Cristo Jesus, para que andássemos em boas obras, em bons frutos, para que a partir daí a nossa vida dê o fruto que seja a extensão da nova natureza divina que foi implantada em nós. Se Deus é amor, o primeiro fruto do novo nascimento em mim é amor. Se Deus é paz, o primeiro fruto do novo nascimento em mim é paz. Se Deus é misericórdia, o fruto do novo nascimento em mim é misericórdia. Se Deus é perdão, o fruto do novo nascimento em mim é perdão. É simples assim. E se não for assim, nada terá acontecido. Agora eu quero ter aquela coragem juvenil de sempre, que em mim não é coragem, é tão simples quanto soprar. Se a voz do Espírito alcançou você, se o testemunho do Espírito tirou um véu de engano, de ilusão, de fantasia, de fetiche, de presunção de você, e se surgiu aquele testemunho do Espírito Santo dizendo a você: chegou o teu dia, a tua hora, chega de engano, mete a cara, seja parido no amor de Deus, nasça para dentro do reino e o reino nascerá dentro de você. Abra os olhos pela fé e creia. E creia no que está feito por Jesus, não em você. Você é um morto sem esperança. Mas se você se abandonar, se você se entregar em fé, se você disser: me toma, me refaz, eu entrego a minha mente para que o Evangelho me reformate. Eu quero que o software do meu espírito rode na graça do teu amor. Eu quero que a minha mente não entre em estado de paralisia e fixidez. Eu quero que ela se converta todo dia. Porque cada dia eu quero ver dimensões novas do teu reino. Não fora de mim, dentro de mim. Porque se eu as enxergar em mim, eu começarei a ver a tua bondade fora de mim. Se foi este o testemunho do Espírito Santo a você, eu vou pedir que a gente fique em pé, e todo aquele que quiser se converter, segundo esta consciência, por mais que você tenha 300 anos de religião, de pregação, tudo isso é nada, joga no lixo, Nicodemos. Se você ouviu a voz do Espírito Santo, e foi a voz dele que falou com a minha e na minha, sem grito e sem alarde, Deus não é Deus de confusão, é de convicção e de verdade. Se você ouviu a voz dele, enquanto a gente fica em pé, quero que você tome aquela coragem de tomar uma decisão como se fosse o primeiro dia, a primeira hora, porque nunca houve nem um primeiro dia, nem uma primeira hora se o reino de Deus não gerou em você justiça, alegria, paz, amor e reconciliação com Deus. Entrou qualquer coisa em você, menos reino de Deus. Chega de brincadeira, vamos ficar em pé enquanto a gente canta. Se Deus falou com você, não resista, Nicodemos. Cuidado com o orgulho de ser mestre em Israel, ele leva a gente para o buraco, educado e perfumadamente por coisa nenhuma. Mas se você ouviu a voz de Deus,
a simplicidade das crianças. Saia do seu lugar, vem até aqui, eu queria orar contigo. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, trazer a uma convicção tão profunda de que nós somos mortos mesmo. Nós somos só uns bonecos de carne manipulados, tangidos pelas pulsões caprichosas e perversas da nossa natureza, levados de roldão pelo fluxo alienado e idiotado deste mundo, e influídos e atuados pelo príncipe da potestade do ar, pelos poderes invisíveis que vêm para matar, roubar, destruir, panicar, degradar, promiscuir, dissolucionar o ser, dissolver, e a gente nem nota. E vai se enganando, frequentando templos, igrejas, aprendendo hinos cristãos e músicas e ouvindo mensagens que são os vernizes da nossa calamidade, porque a nossa mente continua igual, a gente continua com raiva de quem tinha raiva, com ódio de quem odiava, com vontade persecutória como antes, com poder de antipatias gratuitas o tempo todo, com desconfiança que julga, com espírito de acusação, com
pressa que destrói a alma do outro, a gente continua malicioso, a gente continua cobiçoso ao extremo, a gente continua cheio de luxúria, a gente continua invejoso, a gente continua arrogantes e soberbos, a gente continua com a dificuldade enorme de se curvar, de pedir perdão, de admitir erro. A gente continua exatamente como nós sempre fomos, só que nicodemizados pelas vestes e pelos disfarces da religião. Pelo amor do teu nome, salva-nos desse engano, porque a gente olha para dentro de nós depois de tantos anos dizendo-nos cristãos e não encontramos o reino de Deus na gente. O que a gente encontra é império de trevas, é revolução, é guerra civil, é tirania, é psicose, é esquizofrenia, divisão interior, é uma banda da consciência em conflito com a outra, são noites de desassossego porque não há paz em nós, não há reino de Deus em nós. A gente come e bebe muito, só não tem a justiça, alegria e paz no coração. Quero pedir que na serenidade desta hora o teu Espírito sopre como um cicio suave e revele a tua face a cada um. Eu quero pedir em teu nome, eu peço em teu nome, sabendo que tu me ouves, que o que esteja acontecendo aqui não tenha mais volta na vida de ninguém. Não tenha mais volta, não tenha mais volta. Que cada um faça a sua parte. Que cada um aqui volte a ler a tua palavra. Volte a ler o Novo Testamento dezenas de vezes por ano. Deixe a mente ficar impregnada do Evangelho. A alma, as emoções, o coração. Cada um de nós aqui desiste dos seus direitos, das suas experiências, dos seus valores acumulados. Senhor, tudo isso é diabo na gente. A gente, se nasceu de novo, quer também viver num dia novo, num dia chamado hoje, todo dia, que é dia de chance nova para nós e para outros, que é dia de perdão, que é dia de graça. Pelo amor do teu nome, quero pedir que também tu ensines cada um aqui o caminho da oração, da meditação, de vida que fala contigo enquanto anda na rua, enquanto pensa, que submete cada pensamento ao Evangelho de novo. E se o Evangelho disser amém ao pensamento, ele fica em nós. Se o Evangelho disser não, ele sai de nós sem relutância. A gente quer ter a mente de Cristo, a gente quer recuperar o tempo perdido, tanto tempo perdido, Jesus. Pelo amor do teu nome, que ninguém aqui siga no caminho de Nicodemos, que ao invés de crer na cruz, ao invés de crer na ressurreição, preferiu apenas preparar perfumes, ungüentos, bálsamos e uma sepultura limpinha para sepultar Jesus, que é tão legalzinho. Salva-nos dessa fezinha miserável, Jesus. A gente quer se atolar no teu amor sem volta. Quero cair no poço da areia movediça do teu amor, de modo que quanto mais eu me mexa, mais eu me atole nas regiões abissais da tua graça, sem volta, sem retorno. Faz isso em mim, na vida dos meus irmãos, para que nenhum de nós aqui tenha corrido em vão. Eu sei que assim está sendo. Eu sei que assim será. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Gente boa de Deus, voltem a ler o Novo Testamento todo dia. A maioria que abandonou a leitura da Bíblia. A maioria, quando quer orar, vai numa reunião de oração onde tem alguém poderoso que ora pela pessoa. Pare com isso. A única oração que Deus ouve é a sua. A única meditação na palavra que vai fazer bem a você não é a minha para você, é a sua nela, iluminada pelo Espírito. Se você quer manter isso no seu coração,
Coma a palavra de Deus todo dia. Beba a água da vida todo dia. Submeta a sua mente à mente de Jesus todo dia, ou você acha que os seus pensamentos são mais saudáveis do que os dele? Não brigue contra a verdade. E você vai ver tudo isso crescer, o Evangelho aumentar dentro de você. Recaídas, todo mundo tem, mas já cai em pé. O justo cai 7 vezes, mas o Senhor o levanta de todas. E se cair, já cai de joelho, já cai em posição de milagre, de levantar para andar de novo. E esse é o caminho, e que ninguém nos desvie dele, em nome de Jesus. Amém.